Oi, gente, boa noite. Prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje com uma convidada super especial, a Luzia, psicóloga maravilhosa, como todas as mulheres versáteis, mãe, psicóloga, com um filho lindo chamado Nicolas. Deixa eu chamá-la aqui. Hum, Pronto. Opa, a Luzia entrou aqui, peraí. Ih, gente, eu esqueci do fone, peraí. Deixa eu convidar aqui a Luzia de novo. Peraí que eu vou botar só meu fone, tá, gente? Rapidinho, tá? Desculpa. Agora foi. Oi, Luzia. Oi, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Deixa eu ajeitar aqui pra gente. Pronto. A pessoa sem óculos tá um problema. Eu já fiz uma breve apresentação aqui sua. Uhum. Falei que você tem 26 anos, tão jovem, mas como todas nós mulheres, super guerreira, mãe do Nicolas, de Uhum. 2 aninhos, mulher, Isso, psicóloga e maravilhosa. você também. Obrigada, meu amor. Eu vou começar hoje com o nosso bate-papo, né? Falando para vocês Uhum. que eu já falei sobre os 5 tipos de violência, né? Coloquei aí vários posts no meu Instagram sobre cada tipo de violência. A psicológica, moral, patrimonial, física e sexual. E aí eu vou entrar no Uhum. bate-papo hoje com a Luzia, que é psicóloga, e vou começar te perguntando, Luzia, a mulher é sexo frágil? Eu acho que de maneira nenhuma, né? Eu acho que as mulheres elas ocupam papéis múltiplos na sociedade, né? Existe até essa brincadeira de que mulher ela é multitarefas, né? Multifunções. Então a gente está sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E a gente está ganhando cada vez mais espaço também, né? Apesar de todo esse preconceito que a mulher sofre na sociedade, a gente vem batalhando e nada pra gente veio de bandeja, né? Sempre muito batalhado. É verdade. Mas você acha que essa questão, né, do sexo frágil, né, que colocam na gente, isso não aumenta essa questão tanto da violência como a discriminação em cima da mulher? Para a sociedade já achar que é o sexo frágil? Sim, com certeza. Porque, mais uma vez, é uma objetificação da mulher, né? É colocar a mulher sempre como alguma coisa assim inferior. É uma inferiorização que acontece sempre nessa visão do que é ser mulher. A mulher está sempre colocada como abaixo do homem. E dizer essa coisa do sexo frágil é fortalecer essa ideia de que a mulher está sempre abaixo do homem. Como se o homem fosse mais forte, fosse o provedor único de todos os lares, então ele fosse, né, superior a essa mulher. Mas eu acho também assim muito importante que a gente possa também desmistificar e tirar, né, quebrar essa ideia de fragilidade como algo pejorativo sempre, né? Sim, Porque quem não é frágil, seja mulher, seja homem, quem não é frágil em algum momento, verdade. eu gosto sempre de bater muito nessa tecla de que ninguém precisa ser uma fortaleza o tempo todo e ainda assim ser uma pessoa forte. Sim, verdade. Muito importante isso. É porque o que acontece? Tudo que é demais, né? Tudo que excede é ruim, né? Eu acho que essa é a grande Uhum, questão. Então, assim, com certeza. todo ser humano tem sua fragilidade e tem seu momento de força, né? Mas quando Uhum, colocam pra gente esse papel, acho que é um pouco isso, né? De sexo frágil, sim. acaba que também colocam outros papéis agregando a esse sexo frágil, né? Que a mulher não consegue desempenhar certos papéis porque ela é mais conciliadora, ela é mais emotiva, Uhum. e que eu acho que é uma grande bobagem. A mulher pode fazer o que quiser e pode ser o que quiser, né? E Com eu, certeza. falando sobre a violência, eu queria te perguntar, porque nós falamos sobre os 5 tipos de violência.
E aí a gente tem um ciclo da violência, né? Foi mapeado que as pesquisas mostram que as mulheres entram num ciclo, né? De perdão, aí aquele momento que manda flores e ao perdão, né, toda aquela reconciliação, ele volta, faz agressões verbais ou outros tipos de agressão, até voltar para a agressão física e assim gerar como um ciclo. E eu queria te perguntar, por que que isso acontece? Por que que as mulheres entram, né, nesse ciclo? Então, existem alguns comportamentos que eles contribuem, né, para a perpetuação desse ciclo. Lembrando, claro, né, que não está a nível de consciência, né? Não é um comportamento Uhum. que a mulher efetua assim a nível consciente. Mas, por exemplo, na fase um, que é aquele aumento da tensão, onde o homem começa a ter acessos de raiva, se irritar por coisas pequenas, a mulher ela acaba entrando num processo de negação, porque ela não acredita que aquilo Desculpa, está acontecendo. Luzia, teu áudio tá baixo, não sei se é só para mim Tá ou se é para baixo. todo mundo que está escutando na live. Ele Eu tá um vou pouquinho fazer baixo, aqui o teu áudio. pertinho. Fica melhor se eu Ah, colocar aqui melhorou. pertinho? Nossa, melhorou muito. É. Então, nessa fase um, né, que é esse momento que o homem ele tá tendo acessos de raiva, ele tá já, né, mostrando, né, esse começo desse ciclo, a mulher ela acaba entrando num processo de negação, porque ela não acredita que aquilo está acontecendo com ela, né? Então ela começa a dar umas justificativas para aquele comportamento e está sempre negando que isso esteja acontecendo. Na fase 2, onde a gente já concretiza essa violência, onde a violência de fato acontece, a mulher ela acaba passando por uma tensão psicológica muito severa, né? É aquele momento que a gente vê que as pessoas que estão à volta, elas começam a observar e a comentar assim: "Ah, nossa, a Mariazinha ela tá sem brilho, ela tá sem vida". É aquele momento que essa tensão psicológica que a mulher já começa a passar. E nesse momento é como se tivesse uma despersonalização da mulher, é como se ela já tivesse, né, se dissociando Uhum. dela, daquela mulher que ela era, na verdade, antes desse agressor, desse homem. E na fase 3, que é aquela fase da lua de mel, que o homem já está fazendo declarações, e ele até apresenta algumas mudanças realmente do comportamento, a mulher que já passou por toda aquela carga emocional, ela acaba acreditando, porque de fato é a vontade que ela tem de que aquilo realmente dê certo, de que aquilo realmente. Então ela acaba entrando nesse processo de Travou. acreditar. Tra... Aham. Travou? Travou um pouquinho, Voltou? voltou. Voltou? Voltou, Então voltou. ela acaba entrando nesse processo de acreditar, porque é um desejo que ela tem de que aquilo realmente estivesse acontecendo. Não dura muito Sim. tempo, a gente acaba voltando para a fase um e nessa fase 3 também existe uma pressão social muito grande, né? Porque a gente vive numa sociedade que emprega todos os dias pra gente que um relacionamento é sinal de sucesso e estar solteiro é um sinal de fracasso. Verdade. Nossa, ótimo ponto isso. Uhum. Todo mundo, né? E quando você tá solteiro muito tempo, as pessoas te perguntam: não vai casar? Não quer casar? Pois é, a gente está numa sociedade, é tão engraçado que a mulher ela pode ter mestrado, doutorado, 3 empresas, que ainda assim ela vai ter alguém perguntando para ela, mas você já casou? Você já teve É, filhos? É sempre isso. exatamente. É uma cobrança em cima da gente relacionada a filhos e a casamento muito Sim. grande, né? Muito grande Nossa, mesmo. demais. Uhum. Ah, Como se a mulher todas as fosse pessoas tinham resumir-se que a entender. isso também. É, é. Eu falei numa outra live aqui que teve um momento da minha vida que eu me senti a Mamãe Noel incubadora, porque as pessoas perguntavam para mim se eu não ia dar um filho ao meu marido, né? Uhum. Porque eu me casei e com a minha filha já tinha 6 anos e eles têm um Uhum. relacionamento de pai e filha, mas as pessoas não Sim. entendiam isso, que eles tinham um relacionamento de pai e filha, independente de não ser Uhum. biológico. E aí as pessoas me perguntavam isso, ele é tão bom, não vai dar um filho para ele? Eu falava, gente, eu sou mamãe não é incubadora, Né? Como se isso mas fizesse fosse uma obrigação do matrimônio. Você casou, então você tem que dar exato. um filho a ele. É, tá travando um pouco, não sei se só para mim, mas eu acho que tá travando um pouco a sua internet. Voltou um pouco, às vezes volta, não sei se é o Voltou. fone. E aí Aqui, eu aqui tá entendi o que normal. você eu entendi que você falou sobre o ciclo, né? Porque também nós mulheres
nós idealizamos ainda, né? Porque a sociedade, ela, Uhum. muitas mulheres ainda idealizam esse conto de fadas, essa cobrança que exercem sobre nós do casamento, Sim. acaba também trazendo uma fantasia junto de um príncipe encantado. E eu imagino Uhum. também que quando você casa com uma pessoa, você não espera que ela se torne um agressor. E por Com isso que eu certeza. eu falo isso para várias mulheres e várias pessoas que me perguntam, porque a gente tem que tentar se colocar sempre no lugar do outro. E se colocar no lugar do outro é isso. Imagina que aquela mulher, quando casou, teve todos os sonhos que toda pessoa tem, homem, mulher, seja o que, né, Uhum. gênero for. Mas a gente idealiza aquilo, né? E a gente não demora a Sim. acreditar em certas coisas que acontecem na nossa Uhum. vida, né? E eu te pergunto, eu não sei É. nem por que isso acontece, você melhor do que ninguém pode me dizer. Mas a gente cria essa imagem, né, do que a gente gostaria. Às vezes a pessoa nem não é isso? Estou errada, Uhum. Luzia? Não, é isso mesmo. É aquela questão do desejo que a gente tem, né? Aquilo tá mais relacionado a gente, a projeção que a gente faz. Então, assim, é muito difícil para aquela pessoa que está dentro daquela relação ver que não é aquela pessoa que está com ela, não é aquilo que ela projeta naquela pessoa. Sim. E as pesquisas apontam que as mulheres demoram, em média, para fazer a denúncia 10 anos. A primeira denúncia, né? Uhum. Claro, isso não é uma regra, tem várias exceções, mas assim, a média da Sim. pesquisa é que demora 10 anos. E eu te pergunto, mesmo com toda essa questão do ciclo, essa idealização, essa cobrança da sociedade, por que isso? Por que demora tanto as mulheres a fazerem essas denúncias? Assim, na sua opinião, no seu ver, não só como psicóloga, como mulher também. Por que você acha que demora 10 anos para essa primeira denúncia? Primeiro, assim, muitas mulheres que estão vivenciando uma violência, elas não entendem que elas estão vivenciando uma violência, Uhum, porque para o imaginário, né, da maioria das pessoas, a violência só é uma violência quando ela chega a uma violência física. Antes disso, uhum, todas as outras formas de violência ela não entende. Então, assim, é muito importante até que a gente esteja, né, debatendo, esteja sempre colocando isso em pauta para que outras mulheres consigam entender que elas também podem estar sendo vítimas de algum tipo de violência. E quando a mulher ela passa a entender que ela está sofrendo algum tipo de violência, ou quando, infelizmente, essa violência passa a ser uma violência física, e ela entende o que ela está sofrendo, ela é tomada por um sentimento de vergonha muito grande, porque, que nem a gente está sim, conversando, né, sobre essa cobrança social. A gente vive numa sociedade que, até hoje, né, a gente consegue ver em alguns casos que perguntam que roupa que uma vítima de estupro estava usando. Então, assim, é a vítima ela absurdo. acaba sofrendo. Uhum, é demais, é muito absurdo. E essa vítima da violência, ela sofre muito preconceito também, né? Ainda mais se ela tiver esse período todo de tempo com esse parceiro, muitas pessoas vêm falar que não, mas se ela tá todo esse tempo, essa pessoa não fez isso de ontem para hoje. Se ela tá todo esse tempo com essa pessoa, então é porque ela gosta. Então é porque ela não tem É, vergonha. Então, assim, é enquanto você muito fala assim, preconceito. Essa vergonha, ela acaba impedindo ainda mais que essa pessoa procure uma ajuda, que essa pessoa denuncie. tá. E sabe qual uma grande dúvida sobre esse relacionamento? Porque eu fico assim, eu confesso que eu tenho muito medo porque crio duas meninas, né? Uhum. Então, assim, eu sei o que eu passo como mulher. E aí eu já crio esse medo porque eu sei o que as minhas filhas vão enfrentar, né? Claro que eu luto dia a dia para Uhum. que lá na frente a geração dela, eu acredito até nisso, que seja uma geração diferente, totalmente feminista, né? Mas Uhum. aí eu fico imaginando, e eu já escutei essa dúvida de várias famílias. Qual o momento de intervir, sabe? O que a família pode fazer quando ela vê um sinal? Porque as pessoas costumam dizer assim: ah, quem está de fora vê melhor. Então, eu imagino que, às vezes, a família até observa, vê antes o que está acontecendo do que a própria mulher que está dentro Sim. daquele relacionamento. Então, às vezes, uma mãe, uma prima. E aí, como é que a família pode intervir, sabe? Porque é uma situação tão delicada. Sim, com certeza, assim, quem está de fora tem uma visão muito mais ampla, né, Sim. daquilo que está acontecendo.
E é muito importante, assim, que essa pessoa que percebeu e que quer ajudar, que ela não chegue, assim, com julgamentos de maneira, assim, muito incisiva, porque isso não vai fazer com que essa pessoa que está sofrendo essa violência se abra. Então, assim, é muito importante criar um ambiente acolhedor para ela sentir Acolhimento. segurança, para ela, que ela sinta segurança e sinta que ela pode confiar, que ela pode se abrir, e também mostrar, né, mostrar algumas postagens de internet, hoje em dia que tem muitas, vídeos que possam gerar reflexões para essa pessoa, que mostrem exemplos de violência, para que ela crie reflexões, para que ela possa entender, possa visualizar em outra pessoa, para poder colocar para a vida dela também, que ela consiga ver de maneira assim bem acolhedora. Porque o que acontece é que, além da dúvida de como intervir, vem a cobrança também quando a gente falou aqui numa live, metacolher, né? Relações abusivas. Uhum. Então a gente já aprendeu que a gente não tem isso, briga de marido e mulher, não se mete a colher. Se mete a colher, sim. Com Mas certeza. eu vejo várias pessoas falando assim, eu tenho uma amiga que ela sofre um relacionamento abusivo. Eu falei com ela sofreu uma violência física, ou trouxe para minha casa, ou acolhi em tal lugar, e ela voltou. Então, assim, poxa, então ela gosta de apanhar, porque as pessoas, né, Uhum. aí você falou uma coisa muito importante sobre o acolhimento, mas eu te perguntei isso porque eu sei que tem essa cobrança de a gente ajuda, mas espera que a pessoa saia daquele relacionamento, né? E assim, rápido, né? A gente acha que assim, tipo, Uhum. não, foi gravíssimo. A pessoa com o olho roxo, ela apanhou. Gente, fulano, você não sabe, quase matou. E aí trouxe para dentro da minha casa e ela ainda voltou. Uhum. Sabe É, essa situação? aham. Sim, e esse parceiro, né, depois dele cometer essa agressão, vai entrar naquela fase 3, ele vai fazer a declaração, ele vai mudar o comportamento, ele vai tentar mostrar Aham, que ele é uma outra pessoa. E essa mulher que idealizou, que nem a gente falou, né? Ela idealizou esse relacionamento, ela já está num nível de dependência emocional tão grande que ela vai tentando mais uma vez e tentando mais uma vez. Então, é preciso que essa sim. pessoa que está acolhendo, que ela realmente ela tenha paciência, que ela tenha carinho Oi, travou. para poder tentar ser um processo fácil. Travou um pouquinho. Oi, 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 voltou aí? voltou? Voltou, Aham. voltou. Você travou um pouquinho no final. Você estava falando sobre que a mulher que a mulher idealiza, né? Então vai demorar Sim. um tempo para ela Uhum. É a muito ficha importante que cair. essas pessoas que estão acolhendo, elas entendam isso e tentem, né? Saibam que não vai ser um processo fácil, não vai ser um processo instantâneo. Vai ser um processo que vai demorar um tempo, porque a mulher ela precisa se conscientizar de que aquilo vai ser um ciclo, que aquilo vai se repetir. E para isso é muito trabalho, é trabalho em cima, e é mostrando, estão acolhendo. Porque essa pessoa que está acolhendo, ela vai realmente ficar cansada, vai ficar, em algum momento ela vai ficar irritada por estar tentando e essa pessoa está voltando. Mas essa questão da dependência emocional, a gente pode colocar muito também como uma dependência em outras coisas. Toda dependência é assim. É um trabalho de enxugar gelo. Você vai fazer hoje, amanhã pode ser que volte, você vai ter que fazer de novo, pode ser que volte, vai ser assim. Você falou uma palavra muito importante. Você sabe que eu até penso dessa maneira com que você está colocando, mas você falou uma palavra que eu nunca, sabe, parece que acendeu aqui uma lâmpada sobre dependência. Dependência, Sim. porque quando a gente fala de dependência de qualquer outra coisa, de álcool, de drogas, né, em geral, a gente super entende isso. A gente Uhum. não, é porque é super difícil para a pessoa se livrar daquele vício, porque é um vício, é uma dependência que ela tem. E quando se trata de um relacionamento, a gente não consegue colocar justamente essa palavra, dependência. E as pessoas não Sim. conseguem entender que o outro tem uma dependência. Porque como te fere, Uhum. você logo imagina, né? Não, que absurdo, como ela não está vendo? Só que você falou uma palavra-chave, dependência, né? Sim, com Por certeza. As pessoas, fatores. elas tendem a... Oi, voltou aí? Oi, voltou, voltou, Deu uma voltou, agarradinha aqui. voltou. Deu, deu, Mas é deu. justamente isso. As pessoas, elas tendem a ter um olhar diferente para a dependência de outras coisas, né? Como
drogas, álcool, e não ter esse mesmo olhar acolhedor para uma dependência emocional, que gera danos tão graves quanto. Sim, é uma dependência, né? E Uhum. assim, e além do que você não pode dizer que não é um problema de saúde pública, porque é um problema de saúde pública também, porque as mulheres precisam da rede de saúde. Então não muda muito o fato de ser uma dependência, muda só situações, né? Da dependência de álcool, de drogas, com uma dependência que vai levar a um relacionamento abusivo, se a gente começar a pensar dessa, né, fazer essa análise de um comparativo, né, dessa palavra tão chave que você falou, essa dependência. E eu tenho essa dúvida é minha até, sabe? É, por exemplo, sobre os filhos, sobre essa família, né? Porque eu escuto muitas coisas. Uma das coisas que eu escuto, eu vou até agora transmitir para você, e você me diz até se isso acontece, se isso é verdade ou não, sobre os filhos. Eu já escutei muitas pessoas falarem assim: ah, fulano via o pai bater na mãe, e agora ele tem um relacionamento, ele também reproduz isso, né? E aí eu queria te fazer algumas perguntas dentro dessa minha pergunta aí, vou deixar você responder. Essa é a primeira. Isso realmente acontece? O filho vai reproduzir? E a menina? Como a menina se comporta? Porque e as filhas? Elas vão futuramente achar que isso é uma coisa normal? E quando acontecer com elas, vai ser normal? Porque elas vivenciam aquilo? Ou, ou cria outros traumas, sabe? Entende o que eu fui Uhum. clara na minha Sim, pergunta? aham, foi sim. Então, aquela questão, a gente não pode generalizar todos, né? Obviamente, cada caso é um caso e cada pessoa vai reagir de uma maneira, mas essas crianças que crescem, né, nesses lares hostis, com essa Aham, noção muito deturpada do que é o carinho, né, do que é o afeto, aham, elas tendem, se tem uma tendência maior na vida adulta a serem pessoas mais agressivas, assim como também podem ser pessoas mais dependentes. Elas podem tender para uma agressividade, podem desenvolver uma depressão, uma síndrome do pânico, dependência também de álcool e drogas, muito uma compulsão interessante. alimentar também. Então, são vários fatores que esse lar hostil e essa noção deturpada de carinho, elas podem desencadear numa vida adulta. E nem você falou das meninas. As mulheres podem, sim, por ter crescido nessa noção deturpada, acharem que esse é um modelo correto de relacionamento e ali na frente serem também pessoas dependentes, caírem em relacionamentos abusivos. Isso assim, independente um pouco do sexo, sabe? Independente do gênero, isso pode acontecer. Que isso marca, né? Quer dizer, isso Com marca a certeza. pessoa, né? E assim, além de destruir um lar, porque a gente está falando de família, né? A gente não está falando Uhum. assim de alguém que estava ali, não se conhece, ou no bar, numa situação, discutiu e brigou. A gente está falando de coisas graves. E eu acho que a Uhum. violência doméstica é algo que deveria ter um olhar, porque ali você está entre quatro paredes. Então, Uhum. assim, aquele agressor aquilo ali pode se tornar assim um homicídio, né? Um feminicídio, Sim. na verdade, né? Uhum. Que é contra a mulher, um Exatamente. feminicídio. Então, assim, é uma potencializa, sabe? Você e a pessoa, além de você ter uma. E aí, quando envolve filhos, então, envolvem crianças, além de destruir lares, é o que você falou, cria um trauma nos filhos, Uhum. assim. Eu acredito que eu não sei quanto tempo aí é um trabalho de uma psicóloga. Uma coisa muito importante eu também queria pontuar do que você falou. Uhum. Assim como você, eu tenho outras amigas também que trabalham com mulheres em abrigos, enfim, né? E uma vez uma pessoa muito importante para mim, ligada a todas essas bandeiras e que tem um papel muito bonito, ela falou o seguinte: Noemi, o que eu percebo é que a gente tem que entender que cada mulher tem seu tempo, porque cada mulher foi criada num lar diferente. Cada mulher Sim. passou por uma situação diferente na vida. Por isso que eu levanto muito essa questão de que temos batalhas diferentes e uma luta é igual, mas as nossas batalhas diárias não. E aí o que acontece? Eu acolho aquela mulher, ela vai ter um tempo para sair daquilo que às vezes outra vai ter outro tempo.
e outra. Mulheres saem com um mês, outras com um ano, outras com 10 anos, outras até com 20, Uhum, né? com E eu certeza. queria conscientizar as pessoas, por isso até eu te chamei nessa live como psicólogo, para você falasse melhor sobre, né? Que ninguém é melhor do que você, como, não só como psicólogo, mas eu sei que você tem uma página, e você dá Sim. muitas dicas e ajuda as mulheres, né? E você é tão jovem assim, com essa força, né? Por isso que eu adoro bater papo com jovem aqui. Ah, Chamo várias jovens, porque eu acho que a gente tem que ouvir essa mulherada jovem que tem muito essa troca é a muito acrescentar. gostosa. Sim, com certeza. E aí tem essa questão também, não tem? De tudo que formou aquela mulher, né? Tudo que ela passou também, e que ela carrega dentro desse relacionamento, né? Como você falou, como vai ser essa filha, né? Essa É filha porque que viu tanta mãe sofrer. sim, dentro da psicologia, a gente até fala muito que nós somos resíduo de tudo aquilo que a gente passou na infância. A infância é o que determina muito do Nossa. que a gente vai ser lá na frente. Então, uma criança que cresceu com essa visão deturpada de tantas coisas dentro de casa, lá na frente isso tudo vai refletir também. Sim, com certeza. Nossa, eu fico assim, eu fico meio parada, né? Você tá falando e eu fico assim imaginando, porque eu falei antes para você, a gente como mulher, né, se coloca o tempo todo nessa situação, né, nessa questão e a gente vê cada coisa que tem acontecido e os números só crescem num país Sim. que vende uma imagem de uma mulher que tem liberdade. Porque eu Uhum. acho que um país que tem o carnaval como referência para o mundo, né? Você vê as mulheres Uhum. como? As mulheres à vontade. Então você vê uma liberdade que não existe, É, né? exatamente. É até interessante você tocar nesse ponto, porque é o que eu sempre observei muito, né? Essa realidade. As mulheres, né, no final das contas, elas são sempre colocadas para entretenimento dos homens. Porque é correto, é muito bonito quando a mulher está ali no carnaval, mas no final é só para entretenimento. Os corpos das mulheres, eles são, na nossa sociedade, observados sempre a em prol do homem. É sempre para o homem, é sempre em benefício do homem. Ele nunca é nosso, ele é sempre um objeto, um produto, ele é sempre visto dessa Sim. maneira. Tanto é que a gente não pode andar sem camisa, né? Porque vamos Uhum, ser objetos de desejo, né? É, exatamente. e aí eu sempre falo aqui que para as pessoas, minhas amigas, ó, tem umas amigas minhas aqui, eu vou até falar aqui quem está na live com a gente, a Uhum. Pisponelli, uma amiga, olha que coisa linda. Pisponelli, uma super digital influencer, aconselho Aham. vocês a seguirem depois lá. É Ana Helena Pisponelli. Um beijo grande para você. Eu tô com a Nath aqui. A Juju, maravilhosa. Eu cheguei perto assim, tá, gente? Porque eu preciso enxergar aqui, ver se eu sem óculos. Daniela, Dani, beijo grande pra você. Claudinha, a Fabi, Hugo. Olha, temos homens na live também, gente. Muito importante. Eu sempre friso isso para os homens, sabe? Porque às vezes recebo mensagens, né? Quando faço postagens e tal. E às vezes eu pego lá, eu saio direcionando. Aí um homem recebe, e aí o homem me agradece. E tem outros que perguntam. Foi para mim que você mandou? Eu falo, foi para você. Porque nós, mulheres e feministas, nós entendemos que feminista é uma outra mulher, porque ela passa pelas mesmas, entre aspas, dificuldades, né? Uhum. Ou, mas as mesmas que eu quero dizer em relacionadas à mulher, tá? Não de mesma situação. E aí, o que Sim. acontece? Por isso nós somos feministas, mas isso não deixa de ter apoio dos homens. Pelo contrário, e assim, eu acho que os homens têm que apoiar essas Uhum. questões femininas, sim. Eu fico muito feliz quando a gente trata aqui nessas questões da live, não é a primeira vez, e tem alguns homens assistindo. Eu recebo, na outra live, eu recebi de um amigo queridíssimo, eu não vou falar o nome dele, porque eu não sei se pode, se ele gostaria, né? Todo mundo é assim, desenvergonhado, mas Aham. tem vergonha. E aí ele falou que ele adorou, porque ele aprendeu, sabe? Coisas que às vezes Uhum. o homem também reproduz, né? Às vezes o Sim. homem, assim como a mulher reproduz o machismo,
os homens reproduzem algo que, às vezes, ele tá nem se tocando que aquilo tá sendo machista para uma outra mulher. Então, ele falou assim, tipo, Noemi, como eu me toquei, sabe? Como eu, caramba, parei assim, falei, caramba, eu tenho que entender melhor. Ele falou, por isso que eu gosto de assistir suas lives, porque eu sou casado e tenho uma filha também. Então, eu achei isso muito legal. Eu queria convidar todos os homens para assistirem e apoiarem mesmo. É isso aí. Esse amigo, nossa. E aí, deixa eu ver aqui. Todo mundo, acho que eu dei uma passada que sabe que a pessoa não enxerga, a gente se eu esqueci de alguma coisa, de alguém aqui, porque para voltar, Juju, mandei um beijo, Marcos. Ah, maravilhosa. Boa, ótima live para você. Obrigada, Juju. A Lu, beijos, Lu. E aí É eu muito queria te fazer. importante. Ah, Ah, é muito pode importante falar. essa questão que você colocou agora, né? Porque entender do feminismo, né, fazer parte, assim, estar ali presente, apoiando, é papel de todo mundo, não é Todo papel mundo. só da mulher, é papel de Isso todo aí. mundo, porque os benefícios, né, são para todos. É muito bom quando Isso. a gente vê homens se desconstruindo na nossa sociedade, porque Maravilhoso. esse machismo, ele faz mal tanto para as mulheres quanto para os homens. É Claro. muito prejudicial, é uma carga muito pesada que a sociedade implementa também nessa questão do que é ser homem. E essa questão do que é ser homem, ela adoece bastante, tanto o homem quanto a mulher. Porque sempre vai colocar a mulher num papel de submissão para que este papel de ser homem se concretize na sociedade. Então é muito importante que os homens estejam se desconstruindo todos os dias. Esse papel de desconstrução, ele acontece diariamente. Sim, e é maravilhoso, é um ganho, né? Eu acho Sim, com que, eu certeza. acredito que a gente está vendo isso na pandemia, né? Os países que são liderados por mulheres, né? Como Com eles certeza. avançaram. E eu acredito que mulheres à frente das coisas de um país, não só de um país, mas de todo um trabalho, né? Porque tem a questão de que nós, mulheres, ajudamos em muitos processos, mas não levamos a fama, porque sempre teve um homem à frente e ele virou o herói e nós não. Isso, o Verdade. país que tem uma mulher como, não só nessa representatividade, como ele dá o direito a essa mulher, a fala, ele dá direito às mulheres, eu acho que esse país é um país que evolui. E a gente sente hoje isso na pandemia, que em outros países, mulheres que têm essa voz, você vê, mulheres que estão liderando, como esses países estão bem melhores do que os outros. É só fazer um comparativo, gente, uma coisa tão. Você vê um detalhe, você vê uma coisa que você observa ali, que às vezes a gente está todo dia ligando a TV, né? E orando a Deus muito, né? Porque essa questão do coronavírus, só Jesus na causa, mas a gente não se toca disso. A gente não se Uhum. toca. Porque como É uma outro coisa que dia mais uma vez é muito abafada também, né? muito abafada, porque agora, quando uma mulher assume uma posição de destaque e alguma coisa não dá certo, as pessoas também julgam porque era mulher. Uhum. Mas ao Exatamente. contrário, ninguém fala, né? Isso A gente é não precisa nem abafado. muito longe, né? É questão também da direção. A gente pode ver os índices de acidente são muito maiores entre homens do que acidentes gerados por mulheres. E ainda assim a gente carrega a fama de não saber dirigir. É um preconceito muito, né, da nossa sociedade Sim, patriarcal, né? Que a gente foi criado perpetuando sempre esses pequeninos preconceitos. exatamente. E é o que você falou, um processo de reconstrução que quando algum homem ou alguma mulher entrar nesse processo, ela vai querer cada vez saber mais, mais, mais e mais, porque é um processo de crescimento. E é tão gostoso porque eu me pego pensando que alguns dias atrás, alguns meses atrás, um ano que passou, eu não tinha essa visão tão ampla como hoje eu consigo ver, que ainda tenho certeza que preciso ampliar mais o meu horizonte, mas Uhum. isso é uma evolução tão grande dentro da gente. E nós, como mulheres, eu venho do comércio e tem essa questão também de ser muito difícil para uma mulher. Eu vi até uma pesquisa falando sobre a mulher empreender, porque na tomada de decisões, para a mulher estar num lugar
que nunca foi de destaque, o homem sempre foi provedor e tudo mais, Uhum. ela não tem tanta facilidade na hora de tomadas de decisões. Eu até vou passar a bola para você, mas antes, como abusada, vou até dar uma opinião sobre, porque eu sou do comércio, né? Eu empreendo também, então eu fico logo tensa com a situação, no mínimo. Eu Aham. acho o seguinte, essa sociedade realmente, ela impregnou a gente dessas coisas, né? Só que tudo depende muito, né? Depende muito Isso não significa que nós não somos capazes de tomar decisões, né? E assim como eu me reconstruí, outra mulher dentro da empresa que talvez tenha passado por uma tomada de decisões que ela não conseguiu ir à frente dessa tomada de decisões por tudo que ela carregou, ela também pode se reconstruir. Eu tô errada, Luzia, ou Não, com isso certeza. Certíssima, né? Esse processo de desconstrução e de reconstrução é um processo diário, né? Que a gente mesmo acaba, por ter sido criado nessa sociedade, é, perpetuando, replicando no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, esse tipo de preconceito. Então, assim, é muito importante que cada vez, né, a gente, além de aprender mais sobre essa questão, a gente pare toda vez que a gente pensar em replicar mais uma vez alguma coisa, porque às vezes até em pequenas frases que a gente usa, pequenas atitudes, pequenos pensamentos, a gente está replicando esse preconceito. Então é muito importante que todo dia, quando a gente sentir que a gente teve uma atitude que está perpetuando esse preconceito, esse pensamento pequeno, que a gente pare e repense, não, peraí. Então, peraí, vamos desconstruir isso aqui, vamos pensar de outra maneira, porque isso só faz a gente crescer. é verdade. E isso marca tanto a gente, sabia? Assim, Uhum. as pessoas, eu costumo dizer hoje assim, que sociedade chata, tudo é mimimi, tudo não pode isso, não pode aquilo. Não é não, gente. É porque isso marca muito a gente. A gente leva isso, ó, eu vou te dar um exemplo aqui, pessoal, né? Daqui a pouco, essas pessoas assistindo a live, eu da minha vida inteira, né? Que eu acabo falando aqui só. Mas não tem problema também. O que que acontece? Eu, quando namorava o meu marido, nós Uhum. fomos num restaurante, né, aqui na ilha, um bar, enfim. E aí, na verdade, eu nem namorava ainda, né? Eu tava naquela paquera. Uhum. E a hora começou a antiga paquera, né? Hoje é crush. E aí, a gente sentados, eu, ele, um casal de amigos, e aí eles começaram a falar sobre informática. E o meu primeiro negócio foi na informática, né? Eu Uhum. tive loja de informática, comercializava produtos e tal. E aí, ele falou assim, um conversando com o outro, ele conversando com o meu marido, e desculpa, né? É porque a gente está falando de um assunto aqui, tipo, vocês não entendem. Aí, na época, eu lembro meu marido falou assim, não, mas ela entende, porque ela trabalha com informática. Eu falei, pois é, qual é a sua dúvida? Não, porque você quer instalar isso, só marca ele. Hã? E aí, eu não esqueço disso, você vê como isso Uhum. marca de uma tal maneira, e você fala, isso é um mimimi? Que besteira. Não, é muito importante. Quis dizer o quê? Porque eu sou mulher, eu não entender de informática, que é um dos campos hoje que nas pesquisas apontam que é mais difícil para a mulher, sabia? Na Uhum. tecnologia, porque acham que isso é Sim. coisa de homem, tem mais homens. Tem essa questão também da gente, dessa cobrança em cima da gente, a gente para estar assim num lugar de destaque, nossa, você vê o mesmo homem, um homem e uma mulher em empresas distintas. Uma mulher é uma gerente de um estabelecimento, de uma instituição. Um homem também, sendo que o homem tem uma faculdade. A mulher tem uma faculdade, uma pós-graduação, um doutorado, né? Uhum. Um curso disso, curso daquilo, faz 5 línguas para ela estar naquela mesma posição. Sim. E ainda ganhar menos. Pois é, essa é a pior parte, né? É. Eu costumo dizer que essas pessoas que falam muito, né, que isso é mimimi, hoje em dia tudo tá chato, são essas pessoas que estão aqui no alto do privilégio delas. São aquelas pessoas que estão em posições, né, privilegiadas. São homens,
são pessoas brancas, assim, que falam também dessa questão de mimimi, são Sim. pessoas que estão do alto do privilégio delas, que acham que aquilo que não dói nelas, aquilo que elas não sentem, não vivenciam, não importa, não interessa. E essa questão que você falou, né, da mulher e do homem na empresa, é como uma imagem que eu vi uma vez, né? O degrau dessa escada para a mulher, ele é muito mais alto. Sim, Ela tem que ser maratonista para conseguir pular esse ela degrau, tem. enquanto para o homem é uma escada rolante. Sim. Eu até postei no meu stories o filme A Tenente de Cargill. Não sei se a pronúncia é essa, tá, gente? Eu não sou a melhor pessoa no inglês, não. E aí, que na verdade esse local fica na Índia. E ela é a primeira mulher a pilotar um avião, né? A ser piloto. Uhum. E aí o filme passa tudo isso, mostra tudo que ela tem que fazer. O curso entravam homens com ensino fundamental, aí ela precisou do médio. E aí depois ela volta lá para fazer a inscrição, não, 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 agora precisa de uma faculdade. Aí ela volta com a faculdade parar. Então tá bom, entra. Porque não tem É. mais o que argumentar, né, na época, Uhum. né? E aí o filme é maravilhoso, desculpa aí te puxar esse gancho. Eu queria até falar uma coisa aqui, ler para você, uma coisa que a Pisconelli colocou, que é Uhum. muito interessante, que é o seguinte, eles rotulam a gente de perfeccionista, né? Mas, na verdade, a gente se esforça muito, né? E ela está falando isso aqui, o seguinte, é, caso a gente ainda faça algo de errado, somos julgadas de forma severa pela sociedade. Então, assim, a gente tem um título. Mulheres são muito perfeccionistas, fazem tudo no detalhe, porque cobram muito da gente. Então, isso reproduz e a gente acaba, né, Luzia? E Sim. aí, o que acontece depois? A gente tem um erro, como todo ser humano. E aí cobram a gente de uma maneira muito severa, né? Isso tem um impacto muito grande nas nossas vidas como mulheres também, né? Sim, é igual o exemplo que você falou, né? Dentro da política. Se uma mulher está governando muito bem, eles abafam. Esse caso ele é sempre muito abafado. Agora, se ela cometer um erro, pronto. Tá em todos os tabloides, todos os jornais estão falando, é sempre muito assim. A gente vive numa sociedade que ressalta muito os erros, porque eles querem sempre estar colocando a mulher nessa posição de inferioridade. Uhum. É. E aí, voltando àquele nosso assunto, né, sobre o que a gente está falando sobre o ciclo e o abuso dessas mulheres, porque eu até fugi um pouco, porque o assunto mulher, gente, é tão extenso, sobre Nossa, se o demais. é, se o relacionamento é abusivo, é amor, né? Eu até perguntei a uma delegada, que eu tive uma live Uhum, anterior, se tinha um perfil, se existia um perfil de mulheres agredidas e um perfil de agressor. Ela disse que não, são uhum. é, N casos e perfis distintos, né? E aí você pontuou muito bem pra gente por que acontece esse ciclo, né? E essa idealização, esse momento da mulher. E aí eu queria te perguntar o seguinte: só que essa mulher que sofreu essa agressão, né? Seja ela uma das cinco, ela vai para um outro relacionamento. E aí ela chega num relacionamento cheio de traumas. Não tem Uhum. como não ter, né? Você vê que eu tenho coisas Sim. gravadas que aconteceram comigo, machismos que realizaram. Você imagina uma mulher que sofreu num relacionamento que ela tanto idealizou uma agressão dessa. E aí eu te pergunto, quando ela vai para o próximo relacionamento, ela é, ela desconstrói, ela tem que tentar desconstruir esse trauma? Não, não, não tem como desconstruir esse trauma. Essa é a minha pergunta. Tem como? Ela tem que tentar desconstruir esse trauma? Não, ela não tem como desconstruir esse trauma. Isso é possível? Como é que é o reflexo dessa mulher nesse próximo relacionamento? Então, é aquela questão, né, que a gente até pontuou aqui, que nós somos resíduos de tudo aquilo que vai nos acontecendo no decorrer da nossa vida. E essa mulher, ela chega num novo relacionamento, carregando traumas, carregando uma carga emocional muito pesada, e é como se fossem feridas, que vira e mexe, infelizmente elas ainda vão sangrar por muito tempo. Mas é essencial para que essa mulher ela consiga superar e seguir uma vida plena, uma vida, né, normal, que Aham. ela tenha uma rede de apoio muito boa e acompanhamento também psicoterápico. São os dois passos assim essenciais para que essa mulher ela consiga
caminhar novamente, porque essa ferida ela vai continuar ali por muito tempo, por bastante tempo, e vira e mexe ela vai acabar sangrando novamente. Com essa rede de apoio, com esse acompanhamento, ela vai aos poucos, né, um trabalho a longo prazo, aos poucos ela vai voltando a ter o domínio sobre a vida dela, aquele domínio que ela havia perdido nessa relação abusiva. Eu te pergunto também que a gente está no setembro, né? Que é a questão a prevenção ao suicídio, né? Então, eu fico muito preocupada, não só com a juventude, mas com essas mulheres que estão sofrendo esses abusos dentro de casa, né? Sim. O que que você, assim, me diz do que a gente, como mulher, né? A gente pode, assim, claro, você falou, uma psicóloga, uma ajuda, uma rede, né? Mas tem algo mais que a gente possa fazer por essa amiga, que às vezes a gente pensa que está ajudando o suficiente, dando a casa para ela morar, mas dentro da nossa dependência, sabe? E algo além disso que a gente possa fazer? Foi interessante até o que você falou agora, né? Dentro da nossa dependência, que é tirar ela de uma dependência e colocar ela em outra dependência. Então, esse processo, né? Ele, que nem a gente já tinha conversado, às vezes ele não vai durar tanto tempo, ela acaba voltando. Então, o que a gente pode fazer é realmente aquela questão do conversar, se disponibilizar para ser uma pessoa que ela possa confiar, que ela ser um ombro amigo, que ela possa desabafar o que está acontecendo, o que ela está disposta a fazer hoje para a gente mudar essa realidade e trabalhando dentro do caminhar dela, porque a gente só consegue mudar, a gente só consegue sair de uma relação abusiva quando a gente toma consciência de que a gente está e de que a gente quer sair. Então a gente tem que caminhar sempre dentro do caminhar desta pessoa que está vivenciando essa relação, mas sempre dentro do acolhimento, do carinho, da compreensão, e esses passos vão ajudando para que ela consiga compreender, elucidando também, né, que nem eu falei, mostrando vídeos, algumas coisas, materiais que exemplifiquem tipos de violência para que ela possa entender, porque quando a gente enxerga na vida do outro, quando a gente enxerga no outro, às vezes aquilo ali é muito mais esclarecedor do que a gente olhar para dentro da gente, para a nossa vida. Então, todos esses passos a gente pode caminhando para conseguir ajudar essa pessoa. Maravilhoso. Olha, foi maravilhoso esse nosso bate-papo, tô chegando ao fim. Eu adorei também. E passou tão rápido. Então, é tanta dúvida ainda, né? Mas assim, o que eu acho que ficou da nossa live, que eu gostaria de deixar para as pessoas, é o que você falou, duas coisas muito importantes nesse processo. Primeiro, para as pessoas, né? Que é o acolhimento a essas mulheres. O segundo é entender a dependência, né? Sim. Entender que isso é uma dependência. Outro ponto, só para fechar o que você falou exatamente agora, trazer ela para dentro da nossa realidade, né? Ela tem a realidade dela. E eu sempre digo, muitas mulheres às vezes nem saem de um relacionamento abusivo porque ela não tem uma independência financeira, ela não tem para onde ir. E você imagina que tudo que ela idealizou também foi abaixo. Então, primeiro de tudo é esse acolhimento, é se colocar no lugar do outro. E nesse mês de setembro, que é um mês assim tão importante para essa prevenção do suicídio, que as pessoas entendam que a gente precisa amar mais o próximo. Mas amar mais o próximo não significa fazer que o próximo seja exatamente como a Noemi, né? São as pessoas diferentes, e aí que tá. Por isso que a gente precisa amar. Porque se fosse exatamente como nós não precisávamos falar isso. Ame ao próximo como a ti. Ele já é igual a mim, então não teria sentido. Olha Exatamente. como pequenos individualidade. Essa questão como a ti, como você ama você, porque ele não é igual a você. Então, dentro desse versículo, ou que alguém, né, fala o versículo porque eu sou evangélica, mas dentro de um contexto de quem não é, que quem lê esse texto, e aí o mais importante dele é esse final, como a ti mesmo, porque significa o quê? Que ele não é como você. Você vai amar como você ama você, mas já está deixando claro que ele não é como você. Se fosse, eu não precisaria dizer isso, não teria sentido, né? Então,
Eu acho que esse é o resumo. Eu aprendi mais uma vez muito com você. Essa Eu questão dessa também dependência não vai adorei. sair da minha cabeça nunca mais. Eu te agradeço muito. Quero continuar a gente trocando muito, aprendendo e ajudando essas mulheres Vamos. no que tiver, no nosso, além do nosso alcance. Às vezes o que a gente Hum, possa esticar a mão assim, bem lá no pois alto, é. igual a gente alonga bem para conseguir Hum, segurar essas mãos e depois que a gente segurar, a gente não vai soltar mais, né, com certeza. Luzia? Muito, muito obrigada, gratidão por você, tá? Eu Disponibilizar o que seu tempo. agradeço por esse convite, foi maravilhoso. Eu estava até nervosa, mas foi tão gostoso que a hora até passou rápido. Ai, que maravilhoso, gente. Falar de mulheres é sempre muito bom. Muito. Eu fico assim radiante. Muito obrigada. Um beijo em toda a sua família, todos os seus amigos que Amém. assistiram. Entrou mais homens aqui. O Marcos falou que estava assistindo no horário de trabalho dele. Olha que maravilhoso. Ele falou: acabou o meu horário Beijo de para janta. ele. Um beijo grande para ele e para todos os homens e mulheres. Beijo para você e para toda a sua família, tá? Um beijo especial no Beijo. Nicolas. Ah, tá, muito obrigada. Beijo Beijo em todos grande. também da sua família. Beijo para você. Muito obrigada por esse convite. Que a gente possa trocar muito mais, porque essa troca foi muito valiosa para mim. E um beijo também nas suas filhas. Obrigada. Beijo. Fica com Deus. Beijo. Deus também.